Tristeza e comoção marcam o sepultamento do menino que foi atropelado na cidade de Araras. O autor do acidente foi identificado e a família espera por justiça. Pesquisa aponta o período em que as mulheres ficam menos seguras e os dias em que mais ocorreram feminicídios. Operação em Piracicaba desarticula associação criminosa acusada de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. GCM resgata cachorra que foi deixada em apartamento após mudança. O animal apresentava maus tratos. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. É com muita tristeza que a gente fala da morte do menino de apenas 6 anos em Araras. Ele foi atropelado, ficou internado na UTI, mas não resistiu. O sepultamento ocorreu ontem e nossa equipe conversou com o tio de Gabriel. Além da tristeza, a família espera por justiça. A despedida de Gabriel Sanfelice, de apenas 6 anos, reuniu familiares, amigos e moradores de Araras, em um velório marcado por dor e comoção. O menino faleceu na noite de domingo, depois de 3 dias internado em estado grave, vítima de um atropelamento no bairro José Ometo. Para quem convivia de perto, Gabriel era mais do que uma criança, era a alegria dentro de casa. Era um ser muito especial, um garoto educado, brincalhão. Ele era o nosso Sonic. E o sonho dele era tudo. Ele está até agora sendo velado com a roupinha do Sonic. Nossa, ele adorava o Sonic. Engraçado, divertido, sempre alegre, sempre educado. Vai fazer muita falta para nós, infelizmente. Além do luto, fica a indignação. O motorista que atingiu Gabriel fugiu sem prestar socorro. Desde o acidente, a família tenta lidar com a dor da separação que chegou de forma repentina. Muitas pessoas orando, muitas comunhão, pessoas na igreja, em frente ao hospital. A esperança nossa era a última que morria, mas felizmente ela... E no último dia, estava lá, todo mundo orando, o pai dele subiu e antes dele vir a falecer, o pai dele pegou na mão dele e ele falou assim, papai, ele falou assim, filho, amanhã o papai volta. No que ele falou isso, ele levantou a mão, desceu a mão e aí os aparelhos começaram a apitar, parou o coração, foi parando tudo e ali se foi e estamos aqui. A comoção também tomou conta de amigos e pessoas próximas. O sentimento é bastante doloroso porque a gente não esperava, né? A gente estava com muita esperança que o Gabriel ia sair dessa. A gente estava pedindo muita oração para ele, né? E também o que dói mais é saber que a pessoa que vitimou a vida do Gabriel não socorreu, não deu atendimento nenhum. E é muito difícil, né? Porque a gente se coloca no lugar de pai e mãe, porque eu também sou mãe. Eu não me vejo no lugar de mãe passando por essa dor, né? Então a gente pede por justiça, porque isso não pode ficar impune. Hoje foi o Gabriel, talvez amanhã ou depois pode ser muito mais criança. Então a gente pede por justiça. O motorista identificado como responsável pelo atropelamento teve o veículo apreendido, mas não foi localizado e é considerado foragido. A Polícia Civil segue investigando o caso. Enquanto isso, a família tenta transformar a dor em um pedido por justiça. O que a gente espera é que, no mínimo, essa pessoa ou ela se entregue ou as autoridades achem ele porque ele está foragido, a gente sabe quem é, bastante gente sabe quem ele é, onde mora, tudo, mas infelizmente ele está foragido. Ele é um pai de família também, que ele esteja aqui agora, se ele estiver assistindo, se entregue, para a justiça ser feita nesse momento. E a gente também pede para o prefeito de Araras, a autoridade, aquela rua tem um monte de abaixo-assinado por acidente, por fatalidade, que ele tome alguma providência em questão de lombada, radar, o que tiver que ser feito.
Nós sentimos muito por essa dor dessa família, né? A perda dessa criança de apenas 6 anos que poderia aí ter sido evitada. Como você diz, o autor ainda não foi localizado, a família pede por justiça e nós pedimos um parecer também para a Prefeitura de Araras sobre esse apontamento, né, do tio do Gabriel, que é sobre a sinalização, intensificar ali lombada ou radares. Nós pedimos aí um parecer para saber se tem alguma alternativa, se é estudado alguma coisa, visto que, segundo o tio, outros acidentes já ocorreram por ali, mas ainda estamos aguardando uma resposta da Prefeitura, então. E olha, uma pesquisa feita na Universidade de Londrina, no Paraná, revela que as mulheres ficam menos seguras em fins de semana e feriados. Isso porque o número de feminicídios aumenta nesses dias em comparação com os dias úteis. O estudo foi feito com base nos casos ocorridos em todo o Brasil, de janeiro a outubro do ano passado. A reportagem é da TV Brasil. Os números mostram que em 2025, até o mês de outubro, o Brasil somou mais de 5.500 feminicídios tentados ou consumados. Mais de 1.700 mulheres foram mortas. De acordo com o estudo da Universidade Estadual de Londrina, a idade média das vítimas é 33 anos e a do agressor, 36. Quase 40% foram assassinadas dentro de casa. Aos finais de semana, a violência aumenta. 20% das tentativas e dos feminicídios foram aos domingos, mais de 19% aos sábados. Infelizmente, o que acontece é que quando estamos mais liberadas do trabalho, isso aumenta o nosso convívio familiar e social e aumentam os riscos e, consequentemente, a violência contra a mulher e o feminicídio. Políticas de educação, políticas de assistência, políticas para as mulheres, tudo isso foi muito atacado em período recente no Brasil e ainda não conseguimos restaurar como é necessário para virar essa curva e então começarmos a tratar da prevenção antes que a violência aconteça. Em 2024, o crime de feminicídio teve a pena de prisão aumentada, 40 anos, a mais alta prevista no direito brasileiro. Mesmo assim, o levantamento mostra aumento de 2023 a 2025. Da mesma forma como a gente constrói essa cultura machista, ela também pode ser destruída. Então, aumentar a conscientização em dias de jogos e finais de semana, aumentar a cobertura das delegacias de mulher, para que elas fiquem abertas durante o final de semana, aumentar os vínculos familiares, né? Então, muitas vezes essa mulher não tem como fazer terapia, mas ela tem como contar com uma amiga, com uma vizinha, alguém com quem ela possa desabafar e contar o que está acontecendo antes que aumente a violência. Se a gente consegue identificar, a gente consegue agir para combater. Com certeza. E olha, uma operação foi realizada hoje em Piracicaba para desarticular uma associação criminosa acusada de lavagem ou ocultação de bens e exploração de jogos de azar. A investigação identificou uma complexa rede de lavagem de capitais que operava há décadas em cidades paulistas e mineiras, utilizando empresas de fachada e uma vasta rede de laranjas para ocultar o proveito da exploração de jogos de azar. O principal líder da organização movimentou a quantia de mais de 25 milhões de reais em um único semestre de 2024. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão hoje, foram apreendidos diversos veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, instrumentos de apostas e valores em espécie. As investigações prosseguem visando identificar a extensão da organização criminosa. E mais uma ocorrência de maus tratos a animal foi registrada em Rio Claro. O inquilino de um apartamento mudou e largou o cachorro abandonado no local. Vizinhos sentiram o odor vindo do local ali e acionaram a GCM. O inquilino também compareceu e franqueou a entrada da equipe no apartamento. O animal foi encontrado aí, como você está vendo, dentro ali do apartamento em estado crítico de saúde e de higiene. A cachorra de 10 meses apresentava score corporal abaixo do adequado, não conseguindo nem ficar de pé.
as unhas bastante compridas e os ossos aparentes. Foi acionada a médica veterinária do município, que após avaliação constatou que a cachorra estava bastante debilitada e com sinais evidentes de maus tratos. Olha só que judiação, olha o desespero dela, a gente percebe o desespero nessa foto quando ela vê ali a comida, né, o alimento, a ração. É muito triste mesmo ter alguém que faça isso, né? Diante de tudo isso, dessa situação, o tutor foi conduzido ao plantão policial, a cachorra foi resgatada e levada ao Departamento de Proteção Animal do município, onde permanece sob os cuidados da equipe técnica da instituição. E olha, a Guarda Civil Municipal reforça os canais de denúncias. A população pode acionar a GCM pelo 153 ou também pelo 0800 771 1532. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e durante a tarde. À noite, com temporal. Em Rio Claro, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Ipeúna, a mesma oscilação, mínima de 20 e máxima de 28. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 19 e 27 graus. E a seguir, o nosso tema é Janeiro Roxo, que busca alertar sobre a hanseníase. Eu vou receber aqui no estúdio a responsável pelo monitoramento da doença aqui no município. Ela vai falar sobre o diagnóstico precoce. Olha, nós já estamos de volta aqui. Eu vou receber a Vaniele, que vai falar com a gente sobre o Janeiro Roxo. Seja bem-vindo, porque o Janeiro Roxo é uma campanha que alerta sobre a hanseníase, o diagnóstico precoce. E a Vaniele, ela é técnica de enfermagem e responsável pelo monitoramento da hanseníase na vigilância epidemiológica. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença por trazer esses esclarecimentos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olha, vamos começar falando então o que é a hanseníase. Muita gente ainda não sabe, né? Como que desenvolve essa doença, como que é a transmissão, mas antes vamos explicar o que é. Isso mesmo. Bom, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, a pessoa que está doente e sem um tratamento adequado, um tratamento correto, ela acaba transmitindo para outras pessoas do seu convívio. Então, sejam as pessoas da sua casa, do trabalho, amigos que frequentam a casa, ela pode estar transmitindo caso ela não esteja sendo tratada.
Essa transmissão é por vias respiratórias, é isso mesmo. Então a pessoa, através da tosse, fala e espirro, acaba transmitindo para as demais. Importante salientar que não é uma vez que você tenha o contato com a pessoa, né, doente, mas é um período mais prolongado, um convívio constante e prolongado, é onde as demais acabam adquirindo também a hanseníase. E é fácil essa transmissão porque a doença ela é silenciosa? Sim, é uma doença muito silenciosa porque a evolução dela é muito lenta. Então, as pessoas podem demorar aí cerca de 2 anos, 3, 5, 10 anos sem perceber sintomas, né, aparentes, e estão transmitindo para as demais. Então, por ser de evolução muito lenta, ela é silenciosa. Demora um certo período para aparecerem os sintomas. Agora, quais são esses sintomas? O que ocorre com a pessoa que tem a hanseníase? Primariamente, a hanseníase ela é uma doença de nervos periféricos, digamos assim, né? Então, o bacilo causador da doença, a bactéria que causa essa doença, ela tem predileção por nervos periféricos, né? Então nós temos nervos por todo o corpo. Esses nervos são responsáveis por levar informações ao nosso cérebro e tem uma devolutiva, né, de reações. Então essas células acabam danificando os nervos, causando inflamação, dor, perda de sensibilidade, perda de força muscular e também a pessoa pode ter formigamentos. Então, lembrando que nem todos esses sintomas significam exatamente a hanseníase, né? Nós temos outras doenças que podem causar perda de sensibilidade, formigamento. Porém, se aparecerem sintomas como esse, é importante procurar o serviço de saúde para conseguir fazer o diagnóstico correto. Depois ela tem manifestações também de pele, então dependendo da coloração da pele, né, podem aparecer manchas esbranquiçadas, rosadas ou acastanhadas, e ali na mancha há uma perda de sensibilidade, né, não crescem pelos, ali não pega suor, então é importante, muito importante procurar um serviço de saúde para que o profissional de saúde possa fazer uma avaliação criteriosa e conseguir fazer a diferenciação entre as demais doenças e depois, né, fechar um diagnóstico sobre a hanseníase. Essas manchas, principalmente, elas não têm locais específicos que podem aparecer, depende muito do nível do paciente, o que ocorre? Nós temos assim formas de hanseníase, desde as iniciais até as mais avançadas, mas normalmente elas aparecem em áreas mais frias, como por exemplo o cotovelo, pode aparecer nas costas, no braço, nas pernas, em partes frias, digamos assim. É onde mais aparecem as manchas. E no caso, quem tem, né, essa doença, ela acaba tendo algumas limitações? Porque às vezes as pessoas têm uma dor aqui, outra ali, e acabam não procurando o médico, né? Ela tem alguma limitação? Então, dependendo do grau de comprometimento, o grau já que está avançada a doença, a pessoa pode ter sequelas, né? Então, ela pode perder força muscular, o que dificulta, né, nas suas atividades diárias, às vezes até de pegar uma panela no fogão, coisas mínimas, né? Dependendo do grau de incapacidade que está a doença, ela pode ter as limitações. Tem situações em que a gente consegue fazer uma reversão, né, uma descompressão de nervo, e tem situações que não. As sequelas são intensas e irreversíveis. Olha, mas vale salientar que essa doença ela é tratável e também é curável, então por isso a importância do diagnóstico precoce, mas ainda é um grande desafio para a saúde pública? Sim, é um grande desafio, devido ao preconceito, né, ao estigma. A hanseníase era conhecida como lepra, antiga lepra, então as pessoas têm medo ainda de falar sobre a hanseníase, têm medo de mostrar para a família ou para os amigos, têm medo de procurar um serviço de saúde, e isso acaba prejudicando no diagnóstico, que deveria ser bem precoce, né? A pessoa poderia procurar o serviço de saúde o mais breve possível, assim que ela percebe as manchas ou algum comprometimento nos nervos, né, nos movimentos de braços, pernas. Então, o ideal é quanto antes, mais chance de cura a gente tem.
Então, se a pessoa está aí em casa assistindo, tem alguma dúvida, procure a unidade de saúde. E também lembrando que o tratamento é totalmente gratuito, né, pelo Sistema Único de Saúde. Isso. A pessoa pode ter vindo de qualquer outro serviço particular, né? Eu tenho plano de saúde, eu vou num hospital particular. Tudo bem, você pode ir num consultório particular, onde quer que seja. Mas fechando o diagnóstico, o tratamento é todo feito pela rede pública, pelo SUS. Perfeito, então eu quero agradecer a sua presença aqui, trazendo todas essas orientações e deixando esse alerta para a população. Isso muito mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar de almoxarifado, desenhista projetista, encarregado de operações, estagiário em ensino, vendedor externo, analista de vendas, auxiliar de costura, serviços gerais, torneiro mecânico e assistente logístico. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. É isso, ficamos por aqui. Estamos de volta amanhã com muito mais informações para você na primeira edição. E você pode nos acompanhar também em nossos portais, viu? tvclarer.com.br, no canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.